Esses dias eu estava reclamando porque eu não tinha muito tempo para fazer algumas tarefas além das que eu já tinha na minha rotina, como escola, estudos, entre outras atividades. Mas aí eu fui olhar o tempo de tela que eu estava usando o celular e eu percebi que tinha algum furo nessa história, porque era uma quantidade desproporcional. O celular em si não é uma coisa ruim, mas ele nos rouba muito esse tempo da vida real que a gente podia estar gastando com outras tarefas, aprofundando as nossas conexões, estudos, relações, enfim. Quantas vezes a gente não se apega a coisas inúteis? Por isso eu quis vir aqui dar algumas dicas sobre como a gente consegue se afastar desse aparelho, mas não só isso, principalmente para ficar como um alerta de como esse tempo que a gente tem aqui é precioso e que a gente deve empregar ele buscando viver a nossa vida real e não só se ocupando e distraindo a nossa mente. Mas não é um caminho fácil, a gente precisa de um pouco de violência contra si mesmo. Para tirar o mal, pode até doer um pouco, mas é uma coisa muito importante. Pessoalmente, desligar o celular tem me ajudado muito a dar esses respiros ao longo do meu dia, e assim a gente consegue perceber melhor as nossas tarefas e deixar de viver no automático. A gente não tá só juntando uma tarefa na outra, mas a gente consegue tomar mais consciência da nossa rotina. É claro que simplesmente desligar o celular não vai te ajudar em nada, né? Mas o importante é com o que você está substituindo esse tempo. Só pelo fato de desligar o celular já ajuda muito, porque se você não tinha mais nada para fazer, você tem que aprender a lidar com esse vazio e você se sentir incomodado e vai buscar uma solução. Já se você tinha, por exemplo, alguma tarefa que você não queria fazer, você tem tempo para pensar e respirar e realmente pensar na intenção com que você está fazendo aquela tarefa. E também de praticá-la, porque muitas vezes a expectativa que a gente coloca de como aquela tarefa vai ser ruim é muito maior do que realmente é. Assim você consegue lidar com as coisas e ponto final, você não fica enrolando. Tudo isso te auxilia a viver melhor a sua própria vida, porque você consegue, eu pelo menos consigo ter muito mais noção das intenções com que eu faço aquelas tarefas, eu consigo viver com mais calma e além disso eu não estou simplesmente consumindo a opinião dos outros. Às vezes vem opiniões ou ideias de stories que eu vi há um ano atrás. Eu não lembro nem de quem deu a opinião, eu não lembro se aquela opinião estava fundamentada, mas aquela bendita frase fica martelando na cabeça. Por isso, se desconectar é muito libertador, porque você abre espaço para os seus próprios pensamentos, em como as coisas se aplicam à sua realidade e, além disso, tem mais tempo para colocar em prática essas suas ideias. Já pensou se você simplesmente escutasse aquilo que já tem dentro de você, em vez de procurar uma fórmula mágica num vídeo do YouTube? Talvez até mesmo com esse vídeo. E se você, em vez de estar aqui me ouvindo, só parasse e realmente aplicasse aquilo que você já sabe? Na internet as pessoas estão deixando de buscar conteúdo superficial e passam a querer uma opinião mais bem fundamentada daquela pessoa específica, talvez que ela admire. Todo mundo já sabe o básico sobre como não ficar tempo demais no celular. Por isso que a minha proposta aqui era mais fazer esse vídeo como um alerta do que como uma mera lista de tópicos. O ponto-chave aqui não é você simplesmente deixar de usar o celular, mas é você usar o seu tempo para coisas que realmente importam na sua vida. E para isso é bom você começar pequeno. Então comece a lidar com aquelas tarefas que você não gosta, que seja por 5 minutos, porque como eu já disse, às vezes a expectativa que a gente coloca que aquela tarefa vai ser ruim é pior do que realmente fazer a tarefa em si. Outra coisa é você confiar no seu eu do passado. Eu aprendi isso muito com Jane Eyre, tem um trecho ali que me marcou bastante, em que ela tá diante de uma situação em que os desejos dela estão entrando diretamente em conflito com os princípios dela. Só que qual que é a linha de raciocínio que ela segue? Bom, os meus princípios me guiaram durante toda a minha vida e eu acredito neles.
Os meus desejos, eles estão apontando para outro lugar, mas é só agora. Então, eu vou ouvir os meus princípios em vez de ouvir simplesmente os meus desejos, já que nesse momento eu estou louca, a minha racionalidade não está funcionando direito. Então, eu vou me apegar àquilo que eu já sei, por mais que eu não esteja entendendo neste momento. Mesmo se você não entenda agora o porquê você tem que fazer aquela coisa, confie no seu eu do passado. Porque na hora que ele decidiu aquilo, o seu eu do passado, ele não estava sujeito à preguiça ou a outras coisas que atrapalham a nossa mente a seguir a racionalidade. Eu estou aprendendo a tocar teclado. Para aprender qualquer coisa, a gente tem que começar pela fundamentação. Então, é uma coisa que parece bem chata no início, mas que é importante eu passar para conseguir crescer nisso. Só porque eu também não posso tornar isso como uma mera obrigação, como uma atividade chata. Então, é importante a gente buscar esse equilíbrio entre o prazer que a atividade vai nos proporcionar no agora, mas também não deixar de olhar para o objetivo dela. A gente precisa achar esse equilíbrio para ser feliz no agora, mas também não negligenciar o futuro. Então, se você só respirar fundo e realmente se concentrar, pensar, lembrar do propósito daquela tarefa, isso vai te ajudar a performar muito melhor nela. Ou também fazer outras coisas, como olhar para imagens ou ouvir alguma música que seja que ajuda a você se concentrar. Por causa dos católicos, também é interessante manter uma imagem em cima da escrivaninha, por exemplo, se você estuda. Isso te ajuda a te lembrar do verdadeiro propósito com que você faz as coisas. Outro ponto é você não levar o celular pro banheiro, né? Não tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque além do fato de você estar dividindo a sua atenção, pode parecer que não, mas às vezes se a gente só deixar e fazer uma tarefa e depois a outra, talvez a gente demore menos tempo do que fazer as duas juntas. Além disso, deixar um pouco o celular de lado te ajuda a não ficar inventando coisas desnecessárias para fazer. Eu não sei se tem mais gente que é assim, mas eu pelo menos às vezes fico inventando coisas que eu não preciso fazer. Tipo, preciso pesquisar uma receita para tomar café amanhã à tarde. Daí lá vou eu pesquisar novas receitas, sendo que eu talvez um pouco conscientemente eu tenha esquecido de que eu já tenho 1 zilhão de receitas salvas no meu celular para eu testar. Então, se você não tá com o celular naquele momento, você tem mais tempo para pensar, eu realmente preciso fazer isso? Então, se você não fizer, você vai estar deixando de fazer uma coisa inútil, além disso, você vai estar focando naquela coisa concreta que está ali na sua frente. Uma coisa que ajuda a reduzir essa vontade de querer usar o celular é deixar a tela em preto e branco. Deixa muito mais sem graça. E além disso, as cores ajudam a gente a seguir intuitivamente, a navegar na internet mais intuitivamente. Se você não tem as cores, você vai demorar um pouquinho mais para usar. Então você vai ter um pouquinho mais de tempo para pensar e refletir se você realmente quer fazer aquilo, e também vai tornar a experiência muito mais chata, muito menos estimulante. Talvez depois de tudo isso você considere deletar as suas redes sociais. Eu acho que é uma boa ideia, pelo menos pra mim funcionou, deletar o Insta. Se você tiver na dúvida, dá pra fazer uma experiência e ficar só um tempo. E eu preferi muito mais o Substack do que outras redes sociais, porque ali a gente consegue absorver um conteúdo muito mais profundo, as pessoas estão mais dispostas a conversar, a ler textos mais longos, assistir vídeos mais longos, mas eu também já me perdi. Teve alguns dias aí que eu fiquei um pouco tempo demais ali. Então também ficou alerta pra mim que a gente tem que aprender a lidar com essas ferramentas. Isso dá um pouco de trabalho, mas vale muito a pena, porque te ajuda a ser mais consciente da sua própria vida e também te poupa tempo e te evita de ficar apenas sugando a opinião dos outros. Porque em vez de você pegar e ler 20 stories, por exemplo, se você procurar um livro e buscar realmente estudar a sério aquele assunto, você vai ter uma opinião muito melhor fundamentada
e não vai estar só absorvendo a opinião dos outros. E se aquele assunto não merece um livro para ser estudado, não merece nenhum conteúdo mais denso, então é porque aquele assunto não é importante. Então você também está poupando seu cérebro de informação desnecessária. Eu estava falando sobre estudos, mas isso pode ser aplicado a qualquer área, a questão de opinião, a qualquer tipo de conhecimento. Por exemplo, a moda. Em vez de você consumir a informação, a opinião de alguma influenciadora que não tem contato com a sua vida, não conhece a sua realidade, se você procurar silenciar essas vozes externas e escutar aquilo que já tem na sua realidade para você fazer, você vai conseguir encaixar melhor, muito melhor as roupas. Esse vídeo foi bem honesto sobre algumas coisas que eu acredito e que eu tenho aplicado na minha vida e tem dado certo. Espero que tenha ajudado e que me desligando do celular eu também consiga ter mais tempo e foco para aprofundar os conteúdos dos temas que eu trago aqui pro YouTube. Beijos e até a próxima!